Como fazer uma simulação para atividades nas áreas de restauração, diversão noturna e similares. Aceda ao simulador no nosso site. Para fazer a simulação, selecione esta opção. Comece por indicar a data de início da atividade. Esta informação serve para efeitos estatísticos e de validação interna. Selecione também a data de início de utilização de música gravada. Esta será a data que utilizaremos para efeitos de cálculo da tarifa aplicável. Repare que os campos, meses e dias de funcionamento ficam automaticamente preenchidos. Confirme os meses e os dias de funcionamento com música por cada mês do calendário. Note que num funcionamento anual, o encerramento até 2 meses resultará na mesma tarifa aplicável. No entanto, se não selecionar os meses, a licença não será válida nesse período. Se o funcionamento for semelhante em todos os meses do ano, clique em Replicar para meses selecionados e irá aparecer esta mensagem de confirmação. Na secção Tipo de utilização, deve assinalar todas as formas de divulgação utilizadas. A passagem de música através de DVDs ou de canais de TV especializados de música deve ser assinalada aqui. Sempre que existam animações de karaoke, deve assinalar a frequência de utilização. Se utiliza televisão no espaço a licenciar, deve indicar o número de ecrãs e os canais habitualmente utilizados. Em fontes de utilização, deve indicar os suportes utilizados para divulgar música. Se utiliza um serviço de música ambiente, indique qual. Caso o serviço não se encontre nas opções apresentadas, verifique connosco a respectiva legalidade. Nesta secção, deve preencher os campos correspondentes às características e condições de funcionamento do espaço a licenciar. Para cada campo selecionado, indique qual o funcionamento mensal e semanal. Caso a utilização seja igual todos os meses, clique aqui e verifique a mensagem de confirmação. O sistema de mutação cromática corresponde a todos os mecanismos de controle de luz sincronizados com a música, usados para a criação de diferentes ambientes, como, por exemplo, controlo DMX. Especifique aqui o horário de funcionamento e a lotação de acordo com o alvará do estabelecimento. Se a lotação do alvará for diferente ao longo do ano, especifique-a mês a mês. Por exemplo, se existir uma esplanada nos meses de verão, a lotação vai aumentar. O campo relativo aos benefícios destina-se à ativação de campanhas e benefícios associados e será preenchido exclusivamente pelo serviço de licenciamento. Caso seja membro de uma associação setorial, deve indicar aqui a respectiva associação e o número de associado. Assim, poderá beneficiar de protocolos existentes com as várias entidades e associações setoriais. A simulação foi concluída com sucesso e é apresentada a tarifa aplicável. Agora poderá selecionar a opção de pagamento pretendida para visualizar o resumo completo da simulação. A tarifa será mais reduzida caso opte por um pagamento único. Chegou ao resumo da simulação. Verifique se todas as informações estão corretas. Relembramos que os dados facultados estão sujeitos à confirmação por parte do Serviço de Licenciamento, podendo vir a ser alterados caso se verifique a utilização de música em condições diferentes das apresentadas na simulação. Assim, as características selecionadas devem corresponder sempre ao funcionamento real com a utilização de música. Em caso de fiscalização, estas características serão validadas e, se não estiverem de acordo com a utilização real de música gravada, a entidade exploradora poderá incorrer num ilícito de contraordenação económica sujeita à aplicação de coimas nos termos da legislação em vigor. Caso não pretenda avançar com o contrato de imediato, poderá retomar o processo ao guardar o número da simulação e contactar mais tarde os nossos serviços. Para imprimir ou guardar a simulação, clique aqui.
Caso pretenda avançar com a contratação do licenciamento, deve clicar em Avançar com contrato. De seguida, deve preencher todos os dados identificativos da entidade exploradora e do espaço a licenciar. O código da certidão permanente válido é um dado obrigatório para empresas. No caso das organizações sem fins lucrativos, deve preencher o campo com zeros e, no final do processo, remeter os estatutos e a ata de nomeação dos membros dos órgãos sociais. O código de certidão permanente e o número fiscal do representante legal serão os dados obrigatórios que estarão sujeitos à validação das assinaturas do contrato. O número fiscal da entidade e os contactos da pessoa de contacto serão utilizados posteriormente para o acesso à área de cliente, caso adira às comunicações eletrónicas. Se a morada do espaço a licenciar e da entidade forem diferentes, preencha os campos. Se as moradas coincidirem, clique aqui e confirme os dados pré-preenchidos. Note que o contrato de licenciamento respeita o ano civil, sendo renovado automaticamente nos períodos seguintes. Por este motivo, deve selecionar os meses de funcionamento com utilização de música nos próximos anos civis. Se assinalou aqui um ou mais meses de funcionamento que não se encontram assinalados no ano corrente, assumiremos as mesmas condições da utilização de música assinalados para o último mês deste ano. Caso estas condições não correspondam ao funcionamento esperado, contacte-nos. Deve ainda confirmar a modalidade de pagamento pretendida para os anos seguintes. Antes de avançar, deve ler e aceitar as condições gerais de licenciamento, clicar aqui caso pretenda aderir às comunicações eletrónicas. Relembramos que a adesão às comunicações eletrónicas é a única forma de receber os documentos relativos ao licenciamento, incluindo a licença e respectiva fatura, através da área de cliente. Deve ainda ler e aceitar o aviso de privacidade e tratamento de dados pessoais e, caso pretenda, subscrever a newsletter. De seguida, clique em Gerar contrato de licenciamento e guarde o documento no seu dispositivo. Depois de revistas as condições contratualizadas, os representantes legais deverão assinar o documento através da assinatura digital ou imprimir, assinar, rubricar todas as páginas e enviar-nos o documento integral. Uma vez assinado, clique aqui. Para terminar o processo, deve anexar aqui o contrato assinado. Caso se trate de uma organização sem fins lucrativos, submeta também aqui os estatutos e a ata de nomeação dos membros dos órgãos sociais. Poderá ainda enviar o contrato mais tarde, em resposta ao e-mail automático que recebeu com a confirmação do pedido de serviço. Caso não encontre o e-mail, por favor verifique a pasta de spam. Depois de todos os documentos anexados, clique aqui. Confirme a mensagem de pedido submetido no topo do ecrã. Irá receber também um e-mail de confirmação de recepção de documentos. Depois de confirmados todos os dados e condições do pedido, irá receber o contrato de licenciamento aprovado e assinado, assim como o aviso de licenciamento para poder realizar o pagamento. Após o pagamento, serão emitidas e disponibilizadas a licença e respectiva fatura. Se aderiu às comunicações eletrónicas, todos os documentos relativos ao licenciamento ficarão disponíveis na área de cliente. O serviço de licenciamento da Audiogest agradece a todas as entidades que utilizam música de forma legal e que contribuem desta forma para uma justa remuneração de artistas e produtores.